Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para um bate-papo gostoso. Hoje vamos dar uma viajada, vamos trazer literatura, mas também vamos mergulhar na tradição grega. Para isso estou recebendo aqui o Alan Apostolopoulos. Sim. Falei certo? Falou certo. Socorro, hein? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Que Foi maravilha. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço a Foi um grande presença prazer. aqui. Você e a Dimitra, que está aqui do meu Obrigada lado. por nos receber. Também, né? Deixa Obrigada. vou treinar de novo, tá? Apostolopoulos. Perfeito. Muito perfeito. A gente vai treinando e aprendendo línguas novas, né? O meu também não é muito fácil, né? E assim a gente vai. Bem-vindos, viu? Obrigada. Muito obrigado. Estou recebendo aqui o Alan e a Dimitra. Eles são autores do livro Destino, o Fio da Vida, que está aqui comigo. Quem estiver me acompanhando pelo YouTube já vai visualizar essa capa maravilhosa. Mas ambos são também empresários e agora escritores. É o primeiro livro de vocês? É o primeiro. Ai, que maravilha. Muito boa sorte, viu? Bem-vindo ao mercado literário. Logo, Obrigada. logo tem Bienal, Muito né? obrigado. Logo, logo tem Bienal e tomara que vocês estejam lá também para poder levar toda essa cultura grega, né? Eu acho Sim. que é muito disso que tem no livro e a gente vai conversar. Exatamente. Você está nos acompanhando nos 95,7 FM, acessa também o nosso YouTube. Um meio mais prático, se você ainda não está inscrito, é acessar o vibemundial.com.br. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e já fica conectado com a gente por lá. E esse programa depois fica lá para que você veja outras vezes. E eu não quero perder tempo. Né? Ambos são gregos. Sim. Somos. Nasceram Sim, lá eu vim e com estavam... 10 anos. Eu vim com 3 anos. Veio com 3 anos. Eles não têm sotaque, foi a primeira coisa que eu comentei, né? Me fala desse livro, ele é uma narrativa biográfica ou não? Mais ou menos. Tá, isso é legal a Mais ou gente falar. Sim. É um romance? É um romance, exatamente. Ele começa em Esmirne, uma cidade grega, na Ásia Menor, onde viviam Dimitri, que era o bisavô da Dimitra, Dimitri, bisavô da Dimitra, e Helene, que era a esposa dele, viviam em Esmirne. Tá. Então, o livro começa exatamente na cidade de Esmirne e conta todos os acontecimentos, como eles se conheceram. É um romance das exatamente, antigas. é um romance. Exatamente. Por exemplo, o Dimitri, ele gostava de pegar uma carruagem e passear pelas ruas ele viu uma moça muito bonita e acompanhou onde ela entrou. Ela entrou dentro da casa dela, viu um portão azul dentro da casa dela, mas ele gostou muito da moça que ele viu, né? Então, ficou na mente dele aquela moça, a imagem dela muito bonita. No outro dia ele pegou uma carruagem novamente, comprou flores, pegou um cartão, escreveu um poema e foi e jogou na varanda daquela casa da moça onde entrou naquele portão. Então foi aí que começou tudo, né? Ele jogou as flores. Era uma tradição na cidade de Esmirne na época, o pessoal jogar flores na casa da moça que eles gostavam, junto com um cartão, onde nesse cartão eles escreviam um poema. Escreviam um poema e jogava na casa da moça que eles gostavam. É uma paquera moda Exatamente, antiga. exatamente. E muito interessante. E mostra um pouco da tradição Exatamente. do local, né? Isso. Eu abri aqui numa página, estamos falando de antes de 1922. Exatamente. É isso, né? Isso. E que mais? Aí vocês foram buscar histórias da própria família para poder montar o romance, foi isso? Exatamente. Nós tínhamos essas histórias todas, eram orais, eram faladas, passadas de boca em boca, né? Não eram escritas, nós não tínhamos nada escrito, realmente memória só. Então fomos juntando, e eu que tinha essas memórias, né? Tá. Fui juntando e fui passando, e o Alan escreveu. Ele começou a escrever. Ele começou a escrever. Tá. E havia as memórias do pai dela que sempre contava essas histórias. Esse casal era de qual família?
Valavanes. Da minha família. Era da tua família. Da minha família. E que bom que a história não se perdeu, né? Que ela foi passando. E agora não vai se perder mesmo, porque está no livro. Sim. Né? Sim. E o que você colocou era essa a mais? Era essa a ideia. Registrar. Já que era só uma memória oral, sim, vamos registrar todas essas histórias. E como isso é importante para a família, né? Muito importante. Sim. Porque tem histórias, você tem netos de filhos de várias idades, você não tem como contar todas as histórias para um e para o outro que vem vindo depois, ficam meio perdidas. Mesmo porque, é isso que eu ia falar, mesmo porque acaba se perdendo mesmo, né? Chega um momento que elas param de ser contadas. Sim. Né? E com o registro é diferente. Da onde surgiu essa ideia? Foi você? Não. Foi ele que é o... Não, na verdade foi a nossa filha Elaine. Na realidade, essa ideia surgiu da minha filha Elaine, que ela falou: pai, eu preciso conversar com você. Eu falei: o que aconteceu? Aí eu fui na casa dela. Me conta aí, por que você me convidou para vir aqui? Ela falou assim: olha, eu estava no carro, indo em direção, eu ia fazer um exame, e normalmente eu coloco umas músicas no meu playlist. Mas naquele dia eu não coloquei música nenhuma. Eu peguei meu carro e saí. Na estrada que eu estava dirigindo, de repente começa uma música no rádio. Uma música grega. E ela começou a tocar continuamente. Eu não tinha... eu não sabia dessa música, eu nunca tinha ouvido falar. E começou a tocar essa música e ela percebeu que essa música, ela tinha instrumentos do século X. Instrumento do século X. E ela percebeu que se tratava de uma música que tocava muito na Ásia Menor, na cidade de Esmirne, na cidade onde viveu os bisavós. Né? Então começou a tocar aquela música, ela se sentiu realmente na cidade de Esmirne. Ela começou a sentir dentro do carro, veio para ela na mente dela que ela estava vivendo, de repente ela se transportou no tempo. Tá. Na mente dela ela se transportou no tempo, de repente ela sentiu que estava no porto de Esmirne, onde vivia o bisavô dela. Ela sentiu, ela sentiu até o armarinho no rosto dela, sabe? E ela começou, de repente, no final dessa música, ela ouviu a voz do avô dela. Tá, ela teve uma experiência mesmo. Exatamente. Né? Ouviu a voz do avô, não do bisavô. Não, do avô. Do avô. Ouviu a voz, entrou a voz... que ela conheceu. Exatamente, o avô nasceu em Esmirne. Tá. Nasceu em Esmirne. E o avô passou a seguinte mensagem para ela: o mundo precisa conhecer a minha história. Veio essa mensagem através da música. Tá. E ela sentiu aquilo. Ela falou: olha, o mundo precisa saber da minha história. O Nico, o avô dela, passou essa mensagem na hora que estava tocando a música. Entendi. E ela falou: então, aí veio a ideia de iniciar, escrever a história do livro. Aí quem começou? Você? Eu comecei. Começou a contar a história que Exatamente. Você já conhecia e vocês foram unindo? Sim. Ou foi escrito a 4 mãos mesmo? A 4 mãos. Que lindo isso. Qual a importância, né, para vocês também de passar essas histórias para as outras gerações? Sim. Principalmente porque vocês vieram de lá, né? E eu acho que tem toda uma história, e provavelmente teve uma história anterior a isso também que ninguém talvez conheça. Qual que para vocês o significado de tudo isso? É a união familiar para a gente. É o amor da família. Nós somos muito unidos com nossos filhos e netos. Vocês têm 3 filhos, é isso? 3 filhos casados. 2 meninos e uma menina. Todos casados, com filhinhos. Os netos fazem questão de estarem sempre com a gente. Os filhos também, diz que você só acerta quando os filhos ficam adultos e casam e querem você por perto ainda. Maravilhoso. Aí você tem a certeza que você fez certo. Você fez certo, que criou certo.
Essa união familiar para a gente é muito importante. Foi a nossa força, foi essa a nossa força, o amor pelos nossos filhos, ensinar para eles as coisas gregas. Isso era vivido dentro de casa. Então, as tradições gregas não foram perdidas. A gente viajava de carro e a gente só colocava a música grega no carro, que é para as crianças irem ouvindo e não perderem, né, a língua. Foi assim o início deles, o aprendizado grego para eles. Era muito importante isso. Não tinha outro tipo de disco. Na época era aqueles CDs da vida, aquela fita cassete, né? Era fita cassete, colocava no carro. Não tinha outra opção, só tinha fita cassete em grego. Era o que eles tinham que ouvir. Tinham que ouvir. E eles gostavam. E admirar. Sim, eles gostavam, não reclamavam não, eles saíam cantando também junto. Porque da mesma forma que ela teve essa experiência, Elaine, um beijo para ela, ela teve essa experiência, é uma questão também de... É uma memória, né? Uma memória genética, hereditária, familiar, que está concentrada naquela pessoa, sim, não é? E que vocês acabaram transmitindo, e isso acontece, eu acredito, com muitos migrantes. Sim. Eu acho que com todos. Com todos, não é verdade? Eu acho que isso acaba sendo uma continuação de uma tradição. Sim, sim. E isso é extremamente... Aqui pertinho da rádio tem um restaurante grego. E quando a gente vai até lá, a gente percebe que há uma tradição, que há uma diferença até de comportamento. Sim. E é curioso, da mesma forma que se a gente entrar em qualquer outra nacionalidade, sim, não é? Sim, italiano, espanhol, enfim, sim. Não é? A gente acaba assim vivenciando isso. E com isso você falou da educação. Quando você coloca, você tem delimitado como é a educação que você vai passar, porque é também a que você recebeu, sim, você sentiu que tinham coisas a serem ainda reformuladas, porque você também foi vivendo coisas diferentes? Eu falo para ela porque sim, né, sim, o papel da mãe acaba exato, sendo tão primordial, né, na vida dos filhos. Até hoje, sabe que meus filhos me chamam de mãezinha. 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 E eu também sempre filhinho, filhinho, filhinha. Mas você criou isso, né? Sim, sim. A minha mãe também era assim com a gente. Filhinha. Tá. Ela também, mãezinha. É sempre no diminutivo. Na Grécia Na Grécia natural também, isso? é natural. Ah, que legal. É natural. A ligação familiar é muito importante lá também, desse jeito. E quando nós fomos embora, nossos avós falaram, como é que é? Não esqueçam que vocês são gregos, né? Exatamente, na hora que, no dia que nós íamos partir para o Brasil. Vocês foram para lá? Vocês voltaram depois disso, sim. Ah, tá. Vocês vieram crianças e voltaram para lá. Eu tinha 10 anos quando a gente se preparou para vir para o Brasil. Ok. Nós morávamos junto com os nossos avós. Era um sobrado, nós morávamos no andar de cima, eles moravam no andar de baixo. E quando nós começamos a descer as escadas, os nossos avós estavam esperando lá embaixo, sabiam que a gente ia partir para o Brasil, né? E eles falaram assim para nós: não esqueçam nunca que vocês são gregos. Foi nesse momento que veio a frase. Exatamente. Não esqueçam nunca que vocês são gregos. E eu falei para minha avó, porque eu senti que ela estava chorando, né? Falei: avó, não chora, nós vamos voltar. Eu tinha 10 anos na época. Eu vi ela chorando e falei: avó, não chora. Iaiá, que a gente fala em inglês. Iaiá, em inglês, não chora, que nós vamos voltar. Perfeito. Só que quando nós voltamos, foi em 1980, ela já tinha morrido. Nós não mais vimos os nossos avós, não a encontramos mais. Mas existe um elo. Exatamente. Não é? Sim. Aquela última lembrança, ela acaba ficando. Exatamente. E era uma época também que não se tinha internet para ter todo esse contato. Não, então se era tivesse, por carta, exatamente, né? Se tivesse celular e internet, seria muito fácil. Não é? Hoje em dia é mais fácil. Entender a migração, a imigração, é também entender a nossa história. Sim. Para todos os estrangeiros, todos passaram por isso. O que vocês priorizaram colocar aqui neste livro também? Você veio para o Brasil aos 10 anos com alguma questão que acontecia na Grécia e te trouxe com a família para cá? Da mesma forma você que veio tão pequena. Tinha guerra? Tinha, exatamente. No livro o livro conta. Exatamente, né? A família atravessou. Iniciando-se em 1922, a invasão turca na cidade de Esmirna, onde vivia o nosso bisavô, né? E aí
Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, invasão da Alemanha. Em 1941 a Alemanha invadiu a Grécia. Durante de 1941 a 1945 a Grécia foi ocupada pela Alemanha. Teve várias passagens em relação a isso, os acontecimentos. Terminada a Segunda Guerra Mundial, iniciou uma guerra civil na Grécia, porque voltou o rei, um pessoal queria a monarquia, outros queriam a república. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começou uma guerra civil na Grécia, que eram os monarquistas e os republicanos. Uns não aceitavam a monarquia e houve uma guerra civil que durou mais 4 anos. Durou muito. Exatamente. Então, a família passou invasão turca, Segunda Guerra Mundial, guerra civil na Grécia. Então chegaram à conclusão que precisavam mudar de vida. Sair dali, né? Exatamente. Ficaram sabendo que muita gente foi para os Estados Unidos e ficou rico. Pessoal, nosso parente foi para os Estados Unidos, o amigo foi para os Estados Unidos e ficou rico. Só que na época, os Estados Unidos tinham fechado a imigração. Aí o meu pai falou, olha, abriu uma imigração para o Brasil. Aí o pessoal falou, Brasil? Mas onde fica o Brasil, né? o pessoal... Não tinha referência do Pelé ainda. Exatamente. Onde fica o Brasil, né? Aí o pessoal falou, o Brasil fica na América. Ah, na América? Eles confundiam que a América dos Estados Unidos... fica na América, então bom. Se fica na América é um país bom. Pega o mapa, vamos ver onde fica. Aí pegaram o mapa, abriram o mapa. Nossa, como é grande esse país! Cabe a gente! Exatamente! Cabe a gente muito mais, e é o que aconteceu, né? Exatamente, o país é muito grande. Aí, então, verificaram a possibilidade de vir para o Brasil. Aí começou, pelos acontecimentos que eles passaram, várias guerras, várias dificuldades, né? A família era sempre unida, sempre muito unida. Então, vieram para o Brasil, né, para fugir de tudo aquilo que não sabiam o que ia acontecer. Eles estavam cansados já, estavam um pouco cansados das guerras, de todos esses problemas. E é tão curioso isso, né? Porque junto com toda essa história vem um formato criado, né, aqui no Brasil, de novos empresários, de novos negócios, das questões familiares, a culinária, né, principalmente aqui em São Paulo, que a gente fala que é tão diversificada, tudo isso faz parte dessa história. Sim, também. A nossa feira no Brasil era muito pobre. Se ia na feira, você não encontrava os legumes que você encontra hoje. Com a vinda de todos os imigrantes, né, os gregos, japoneses, italianos. Assim, você vai na feira hoje, você encontra de tudo. É verdade. O ano inteiro, não é um para. outro universo. É um outro hoje, universo, né? Aí, quando a gente pensa nisso, lógico, os gregos também se reúnem muito em volta da mesa? Sim. Não é? Então, a culinária acaba sendo também um fator predominante. Você imaginou se num restaurante a pessoa queria a mesa logo? Pode esquecer. Porque... Essa tradição de quebrar o prato. Essa tradição é para... o pessoal se libertar dos bens materiais. Tem um fundamento. Exatamente. Legal. Se libertar dos bens materiais, né? E isso acontece na hora da emoção, na hora da dança, né? Quando o pessoal está dançando, o pessoal fica emocionado, fica ouvindo a música, a letra da música, fica muito emocionado. Então ele quer se libertar dos bens materiais. Aí sempre tem um que começa a quebrar o prato. Isso. Tipo, eu não ligo para nada, só quero saber do amor, da família, dos meus amigos em volta. Aqui eu estou feliz. Estou feliz. Exatamente isso. Eu estou feliz. Neste momento eu estou feliz. Eu vou me libertar dos bens materiais. Que maravilha! Que mais eu encontro no livro? Eu estou vendo que tem uma cronologia muito importante, né? Histórica, e dentro de tudo isso, o romance ele vai se desenhando. Sim, é uma história contada dentro da história mundial. Tá. Isso que eu acho muito importante, porque conta a nossa história, mas dentro da história do mundo. Né? Você localiza quando foi isso, tá? Em que época foi isso? Sim. Né? O que acontecia nesse período. Tem um pano de fundo. Sim. E você sabe que nós somos muito bem recebidos pela imigração brasileira. Meus pais, do Alan, também já vieram já com emprego. Não foram refugiados nem nada. Sim. Eles a palavra é outra, eles né? vinham contratados, eles vinham.
Na época, havia a instalação de muitas automobilísticas aqui no Brasil. É você? Sim. Olha, tem fotos aqui, gente. Quem estiver vendo pro YouTube vai ter que pegar o livro na mão para poder enxergar. Mas tem muitas fotos aqui. Você estava falando da indústria? Sim. Se estava instalando no Brasil a indústria automobilística. Então eles precisavam de mão de obra. Então o governo brasileiro necessitava de imigrantes que viessem para poder trabalhar. Eles davam preferência sempre para famílias que viesse casal com os filhos para cá, né? E devido à necessidade de mão de obra. Então foi essa oportunidade que notícia que surgiu na Grécia, então se aproveitaram disso que estavam precisando de mão de obra aqui no Brasil. Então, decidiram vir para cá. E que bom que eram famílias inteiras, né? Porque muitos vinham os homens primeiro, não é? Isso. E depois traziam as famílias. Aconteceu dessa forma, mas eles voltavam rápido de volta. Por quê? Embora, longe da família, ficavam muito tempo, dava saudade. Tanto o rapaz quanto a moça tinham vindo sozinhos, mas eles retornavam logo. Então, na época do Getúlio Vargas, ele fez a lei que tinham que vir jovens, casais jovens com filhos pequenos. Para não retornar. Para que se pudessem fixar na terra. E realmente, né? Criar raízes, né? Criar raízes. E criaram, né? Tem Criaram. Ideia da população grega hoje no Brasil? Vocês têm noção? Não há um registro, não há mas a gente calcula mais ou menos alguma coisa em torno de 50 mil, alguma coisa assim. A maioria das famílias gregas vieram para a indústria automobilística ou também para outras áreas? No caso, para outras áreas também, mas no caso dos nossos pais e dos pais da Dimitra, também. Indústria automobilística. Vocês se conheceram onde, hein? Que o programa está acabando, eu não posso deixar de perguntar, porque se o livro passa pela história deles, a gente quer saber o romance deles. Os nossos pais eram amigos. Ok. Ela morava perto de casa. Ela era pequena, tinha em torno de 10 anos, por aí. E os gregos têm uma tradição de raspar todo o cabelo da menina para voltar o cabelo mais forte. E ela era carequinha, né? E a mãe dela falava: leva minha filha para passear. Eu era bem maiorzinho, eu tinha 16 anos por aí, ela tinha 10. Um pouco mais, né? Aí eu falei: não vou levar essa carequinha para passear, não. E como castigo ele leva o resto da vida. Levou, você viu? Sim. E com uma bênção, né? Com 3 filhos, quantos netos? 5 netos. 5 netos, olha, uma família linda. Sim. E agora com uma história para contar. Esse livro já está à venda nas livrarias? Já está à venda em todas as livrarias. No e-commerce? Já está em todas as livrarias do Brasil. Muito bem, na Amazon, então você acha, tem no site da editora também, né? Na Literary Books, é isso? Literarybooks.com.br, tem o .br. E isso é muito importante. Está acabando o programa. Quero que cada um de vocês deixe uma mensagem que eu estou sentindo que é de coração, né? Como é bom falar de uma cultura diferente, né, gente? Quem começa? Ladies first? Olha, a mensagem é: a união familiar e o amor familiar vence tudo. O amor familiar vence tudo. Não podemos fechar os olhos para isso, né? Isso. Quem está no seio de uma família unida, ele pode tudo. Ele pode tudo, porque um acompanha o sonho do outro. Um tem um sonho, a família inteira vai junto. A gente fala: vai mesmo, eu estou com você. É muito importante. E é o nosso porto seguro, né, Dimitra? Sim. Não tem como. Você pode até não se dar bem com alguém da família, mas é o nosso porto seguro, é para onde a gente sempre volta. A gente tem que receber todos que vêm depois como filhos. São todos filhos. É isso aí. Muito bem. Obrigada, viu? É um prazer. Vocês têm redes sociais? A Dimitra eu vi que tem. Dimitra. Temos. Eu vou ter que tá com o seu sobrenome? Sim. Fala pra mim teu sobrenome bonitinho. É Dimitra Apostolopoulos. É fácil, gente. Dá uma respirada. Apostolopoulos. Pronto. Se respirar fica fácil. Se não respirar também, é só se acostumar. Sim. E o Alan não tem? Eu tenho também. Vem pertinho do microfone. Ele fugiu do microfone. Alan
A-P-O-T, Tá mais fácil que o dela. Obrigada, gente. Foi um prazer, muito obrigada. Que esse livro traga muitas alegrias, assim como vocês, né? Como a família de vocês traz. E voltem sempre. Muito obrigada. Pra gente Muito bater obrigado. esse papo. É um Adorei prazer. esse nosso Foi muito bate-papo. legal. Muito gostoso. Diferente, né, Doni? Gostou? Eu vou deixar você ler o livro, tá bom? Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.